o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, Mateus 25, 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que, por vezes, não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto, como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Depois dessa leitura, vamos pedir que a nossa amiga Elizabeth faça a prece inicial. Benfeitores amigos, neste instante, pedimos que possais nos envolver com as vossas vibrações de paz, desacelerando os nossos pensamentos, permitindo-nos estarmos com os ouvidos de ouvir, a fim de que as palavras que aqui serão ditas pelo nosso amigo palestrante possam encontrar guarida em nossos corações, estimulando-nos a repensar as nossas atitudes, buscando a caridade como a meta a ser alcançada dia a dia. Permaneçam conosco, ó amigos espirituais, que possais intuir o nosso palestrante da manhã de hoje. Que assim seja. Na manhã de hoje, nosso amigo Talos de Tarsus fará palestra sobre o tema O Caminho da Salvação, a caridade como lei de vida. Posso ficar sentado? Eu posso ficar em pé? Olá, meus amigos, bom dia. É com alegria que nós retornamos aqui à casa, uma felicidade imensa em nossos corações. Agradecer ao convite, como agradecer também a Deus a oportunidade de estarmos aqui em mais um dia de vida. Agradecer ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos, benfeitores espirituais que caminham conosco nessa existência terrena. Hoje nós traremos uma temática que talvez muitos de nós escutemos ao longo do tempo,
como um dos maiores lemas da doutrina espírita, que é falar sobre a caridade. E fora da caridade não há salvação. Foi assim que Allan Kardec nos colocou no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, dedicando um capítulo específico sobre a caridade. E tanto falamos sobre caridade, e tanto pensamos sobre caridade, e ainda observamos tão pouco a caridade se movimentando em nosso meio. Certa vez eu vinha de uma cidade do interior que tinha de fazer uma palestra no estado do Rio Grande do Norte, e era um domingo, né? E geralmente no domingo é os dias que nós observamos ter muitos cultos religiosos, ou evangélicos, ou mesmo da doutrina espírita, ou mesmo católicos. E a gente vinha passando por algumas cidades e vendo a quantidade de pessoas que estavam dentro daqueles templos. E eu comentava com meu pai que estava comigo na viagem, dizia assim, é interessante quando a gente observa o quanto de pessoas estão dentro desses templos, às vezes na calçada, que não consegue nem adentrar. Mas talvez se todos nós tivéssemos a oportunidade de praticar aquilo que nós escutamos, nosso mundo já deveria estar em um momento diferente, distinto. Então ainda ocupamos muitos cultos religiosos, as casas espíritas, as igrejas, os templos, mas ainda falta de nós a ação, a prática do bem, que em muitos casos para nós ainda é algo vergonhoso, pode parecer estranho, mas praticar o bem parece que muitas vezes está fora de moda, nos causa vergonha. Não à toa que se você chegar, por exemplo, num ponto de ônibus e encontrar uma pessoa sozinho, você der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a pessoa já vai achar que você vai querer assaltar ela, já vai achar que você vai querer fazer um mal com ela. Por que essa pessoa está sendo tão simpática comigo? O que essa pessoa quer comigo? Nós não estamos acostumados com isso. E nos surpreendemos quando somos colocados à frente com atitudes benéficas de outras pessoas. Eu digo isso porque recentemente, eu acho que mês passado, no começo do mês passado, nossa cidade estava festejando, né, o São João, os eventos juninos. E a cidade sempre com muita gente, muitos turistas que estão dentro da cidade. E eu vinha da cidade de Queimadas, aqui próximo, e estava na BR, chegando já em Campina Grande, e aí observei um senhor do outro lado da pista, da BR, vendendo milho. E aí eu estava com minha esposa, estava com minha irmã e meu cunhado no carro, e eles disseram, vamos comprar um milho. E aí eu parei o carro no acostamento, chamei o senhor, e o senhor veio com a sua caixinha de milho, e eu perguntei quanto era o milho, ele disse o valor, e eu disse, tem quantos aí? Aí ele, acho que tinha 4 ou 5. Aí eu disse, pois me dê, eu vou querer levá-los. E aí ele me entregou os milhos, né, colocou lá na palha e me entregou, botou no saquinho e me entregou. Aí, como hoje em dia é muito difícil a gente dar com dinheiro em espécie, né, cédulas mesmo, eu disse, o senhor tem Pix? Aí ele disse, eita, eu deixei meu telefone em casa, eu não sei qual é o meu Pix. Aí eu disse assim a ele, eita senhor, então infelizmente a gente não está com nada aqui, eu vou ter que devolver ao senhor e a gente não vai levar. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, quando o senhor passar aqui de novo, o senhor me paga. E eu olhei para ele assim, disse assim, eu acho que eu pensei igual aquela pessoa do ponto 11, o que é que esse senhor quer comigo, né, de fazer uma coisa tão boa assim? Porque imaginemos nós estamos numa BR, ali transitam pessoas vindo de todos os lugares, ele nem perguntou se eu era de Campina Grande, se eu era de Queimadas, para onde eu ia, quando eu voltava, se eu voltava, a cidade cheia de turistas, né? E eu disse, mas senhor, eu não ando muito eu não costumo vir muito por aqui. Tudo bem, eu posso voltar para pagar o senhor, mas é melhor o senhor ficar com o milho do senhor para poder vender. Ele disse, não, eu vou aqui no vizinho, que era uma quitanda de frutas, e disse, eu vou perguntar o Pix dele. Eu pego o Pix dele e o senhor faz pro dele. Ele veio com o QR Code lá da quitanda de frutas e disse, o senhor pode fazer aqui. Enquanto eu estava fazendo o pagamento, ele ainda disse assim, sem o milho o senhor não ficaria hoje não. Mesmo que o senhor não viesse nem pagar, mas o senhor levaria o seu milho, porque o senhor estava com vontade de comer o milho. E aquilo ali para mim foi
é algo que assim faz pouco tempo, mas talvez eu não esqueça, né, durante a minha trajetória nesta existência, da bondade que é feita. E aí a gente precisa ver sobre outro aspecto, que nós veremos um pouco à frente, da prática da caridade e o que significa a caridade, porque olhamos a caridade como algo tão grandioso, tão distante de nós, e uma atitude dessa é a prática da caridade no nosso cotidiano. E aí a gente vê que não depende nem de situações socioeconômicas, não depende em que lugar nós estamos, para que nós possamos exercer isso com o próximo, com aquela pessoa que está ao nosso lado. E é isso que eu imagino que talvez, quando Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, que vai estar no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, quando ele é indagado, Senhor, mas quem é o meu próximo? E ele vai contar a história da parábola do bom samaritano, que talvez aquele homem que tenha sido roubado e agredido, mas que tenha sido levado para um lugar junto com aquele samaritano que deixou ele num local seguro e disse ao dono do estabelecimento lá, olha, aqui está o valor para as despesas iniciais dele, eu vou, mas quando eu retornar eu pagarei o restante. Nós não sabemos como aquele homem posteriormente se sentiu e se ele tenha esquecido aquele samaritano. Ele pode não ter visto o rosto dele, ele pode não saber o nome dele, mas certamente ele sabe que alguém estendeu a mão para ele em algum momento e ele tenha levado isso para a vida dele. Então, talvez nós não nos lembremos o bem que nós fazemos, mas certamente aquelas pessoas que são tocadas pelos pequenos gestos que nós fazemos estarão lembrando de nós. Isso está muito claro, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando o André Luiz, ele diante já de todas as situações que ele tem vivenciado, depois de passar por anos na zona umbralinas, quando ele chega ao Nosso Lar e em certo aspecto ele encontra uma instrutora que vai dizer assim, tinha uma senhora, André, que rezava pelo senhor. E ele pergunta, quem é essa pessoa que rezava por mim? Porque ele já estava ali num processo de autodescobrimento, que ele se via tão errôneo, que ele dizia assim, quem é que orava por mim diante de tudo que eu fazia? E ele descobria que era a senhora que ele fazia o atendimento de forma gratuita ao marido dela, por mais que na hora que ele fizesse os atendimentos, ele estivesse muito estressado e não gostava de fazer os atendimentos, mas fazia. E ele naquele momento se viu ali com um gesto simples que nós fazemos. E eu brinco isso muito com minha esposa. Minha esposa, ela é dita católica, aquela católica não praticante. Quando eu digo assim, católica não praticante não é católica, né? Então, e ela é muito cética, ela é muito materialista, né, nas coisas. E ela fica observando às vezes, a gente chega no prédio, eu estou dizendo isso porque isso eu já disse de forma também aberta junto com ela, né? Não estou falando mal dela, é uma maneira dela se comportar. A gente chega às vezes no elevador, chega na garagem, aí eu chamo o elevador, aí tem uma pessoa chegando, aí ela faz, vamos, entra logo, né? E eu não, eu já meio que espero. Ela faz, meu Deus, tu vai esperar uma pessoa chegar. E aí certa vez a gente subindo no próprio elevador, ela disse assim, olha, esse negócio de céu, inferno, né? Eu acho que eu não vou muito pro céu não, por conta dessas minhas atitudes, né? Aí ela, como ela trabalha na área médica, na área de saúde, de vez em quando o pessoal pede ela uma receita, pede ela um atestado, e ela está ali fazendo uma receita, fazendo um atestado para uma pessoa que pede, e eu digo assim, olha aí, tá vendo? Tá melhorando, porque quando a gente faz uma situação dessa que a gente não percebe, é algo que a gente está fazendo em benefício do outro. E aí a gente muitas vezes só olha, na verdade, os pontos que nós não estamos conseguindo fazer, e esquecemos que o mínimo gesto de bondade já é algo que vai nos auxiliar nesta caminhada. Então, é necessário nós não desistirmos de fazermos o bem no mínimo gesto, porque a gente espera muito algo grandioso para fazer o bem. Para eu fazer caridade, mas aí eu preciso ter muito dinheiro, aí eu preciso ter muito tempo, eu preciso que muitas pessoas me auxiliem, eu preciso de hora, de dia para poder fazer isso. E a caridade, ela se dá no dia a dia, no ordinário. E aí quando a gente fala sobre lei da vida, baseado nas próprias leis morais que vai estar lá no Livro dos Espíritos, e aí que Kardec vai encerrar com a lei de justiça, de amor e de caridade, que são as três verdadeiras leis que nós estamos sobre a égide dela, né?
a justiça divina que nós ainda não conseguimos compreender porque está muito distante daquilo que nós entendemos como justiça. A lei de amor trazida por Jesus, inclusive trazendo que Deus é essa amorosidade. E a de caridade, porque a de caridade, na verdade, é o que nos possibilita a nossa ascensão espiritual. Porque a caridade, ela não é apenas um sentimento, ela é uma prática, ela é uma ação. Então eu não posso chegar para mim e dizer assim, eu sinto muita caridade. Não tem como você sentir caridade. Você tem que fazer a caridade, você tem que agir na caridade. Então é um chamamento para nós. Quando Kardec pergunta na questão 642 do Livro dos Espíritos, agradar a Deus significa apenas não fazer o mal? E aí os Espíritos dizem, não, é necessário que nós possamos também fazer o bem. Então, quando a gente observa na lei mosaica, quando a gente observa lá nos 10 mandamentos, nós vamos escutar muito não, né? Não farás isso, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E uma das poucas coisas que nós vamos encontrar é quando diz, honrar o vosso pai e vossa mãe. É uma atitude, é uma ação, é fazer. Mas para isso nós temos que olhar os primeiros mandamentos, porque sem esses primeiros mandamentos nós não vamos conseguir honrar o nosso pai e nossa mãe. E aí foi quando os fariseus, perguntando a Jesus, eles chegam ali e dizem assim, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus vai responder, amarás teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro e mais importante mandamento. E o segundo, não menos importante, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, estes 2 mandamentos, está o restante de todo o decálogo, está o restante de toda a lei. Se nós conseguirmos fazer isso, e a gente pensa assim, mas é só isso? Só não, né? É muito difícil. Semana passada, estava conversando com uma pessoa, a gente estava numa entrevista de um podcast, e eu falando sobre a questão do perdão. E ela disse assim, mas aí é só perdoar. Aí eu disse, só perdoar? Já tentou perdoar verdadeiramente? É um processo que a gente precisa mergulhar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, é um processo também. E o próximo, como a nós mesmos, é outro processo. Porque esses maiores mandamentos que Jesus nos relembra, eles são os que são mais capazes de afastarmos-nos das principais chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou afastando de mim o orgulho que existe. Quando aquele mancebo chega para o mestre e diz assim, Senhor, o que é que eu faço para adquirir a vida eterna? Ele diz assim, bom homem, na verdade. Jesus diz, bom porque me chamam de bom, bom só Deus. E aí Jesus diz, cumpre os mandamentos. E ele diz, mas quais? E aí Jesus diz alguns mandamentos, e ele diz, mas eu já faço isso desde muito jovem. Mas mesmo assim não encontrei a paz. E Jesus, sabendo que ele possuía riquezas, diz, então vende tudo que tens, entrega aos pobres e me segue. E aí o jovem diz, agora não dá. E aí é o chamado que Jesus sempre faz muito para nós. Porque quando ele está nos chamando, não é para que a gente venda o que nós temos materialmente. É para que a gente entregue o que está dentro da gente e impede a nossa ascensão espiritual, o nosso progresso. E o orgulho está ali no meio. Os nossos quereres, nossos preconceitos, nossos achismos, nossas vontades. E aí esse é o chamado que nos afasta do orgulho. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou combater diretamente esse meu orgulho. E quando eu amo o próximo, eu vou afastar de mim o egoísmo. Porque eu não vou olhar só para mim. Eu vou conseguir olhar para o outro. Mas Jesus, sabendo tanto que nós somos egoístas, ele diz assim no final, porque ele podia ter dito só, amar o próximo. E a gente fica dizendo assim, mas como é que ama o próximo? Aí ele complementa, como a ti mesmo. Da maneira que nós gostaríamos de sermos amados. Porque aí a gente tem um parâmetro. Porque a gente é tão egoísta que ele precisa desse parâmetro dentro de nós, para a gente poder amar o outro. Então, a caridade, ela só pode ser exercida quando existe o outro. Não é algo exercido apenas para mim. Por isso que é importante a convivência com o outro. O outro, para mim, passa a ser uma oportunidade. Eu vejo os memes, né? Que agora a gente está na moda dos memes da internet, das redes sociais, do Instagram. E eu vejo as pessoas dizendo assim, mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Aí embaixo bota assim, o problema, o outro. Né? Como se dissesse, o outro é o grande problema de eu poder amar.
O outro, na verdade, é uma oportunidade para que eu possa amar. Eu não consigo ascender espiritualmente nem progredir, e eu não consigo amar a Deus se eu não amar o outro. Porque Deus está ali dentro do outro. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então Deus está contido em cada um de nós. A centelha divina está contida em nós. Então quando eu não amo o outro, quando eu desconheço o meu irmão, eu não estou conseguindo amar a Deus. Tem um provérbio que diz assim: eu procurei a Deus, não encontrei. Eu procurei a mim, não encontrei. Eu procurei o outro, encontrei os três. Então, neste momento que eu encontro o outro, eu encontro essa união da divindade de mim e do outro. Nós estamos unidos dentro dessa centelha divina. Então, olhar para o outro com esse olhar de bondade, de harmonia, como o Senhor do milho olhou para mim e disse: não, está aqui. Hoje você não vai ficar sem comer milho. Se for vontade de comer milho, será matada hoje. Então, quando aquele homem estava ali deitado e o samaritano o auxiliou, ele nem sabe, diante do momento que ele estava ali desfalecido, quem foi que botou ele nos braços e o levou. E aí Jesus utiliza-se, né, de outros personagens, como o levita, como o sacerdote. A gente sabendo que o sacerdote ali era o que tinha a detenção dos saberes divinos, o levita era o que organizava e cuidava do templo, e o samaritano, diante daquelas dificuldades que tinha com os judeus, foi aquele ali que, independente da sua crença, independente da sua raça, independente do seu momento, ele colocou aquela pessoa no braço. E caridade, meus irmãos, ela é, na verdade, uma mudança de rota. Observemos bem a questão do samaritano. Ele estava ali indo para algum lugar, porque no desenrolar da parábola, o mestre vai nos dizer que ele deixa o doente em uma estalagem e vai embora e diz: depois eu volto. O levita, o sacerdote, também estavam muito ocupados, estavam com um destino certo. Mas a caridade é essa mudança de rota. É quando nós saímos dos nossos quereres, dos nossos destinos e encontramos o destino do outro. Então este pequeno atraso é o nosso progresso. Quando a gente sai da nossa rota, porque fazer as coisas com dia e hora marcada é muito bom. Terça-feira é o dia de eu me arrumar, trocar de roupa e ir fazer a caridade. Quinta-feira é o dia... Imaginemos nós, se Jesus, que foi na verdade um dos combatentes sobre algumas situações das leis, quando ele foi curar aquele homem, por exemplo, no templo no sábado. Mas hoje é sábado, hoje não é dia de fazer caridade. O dia de fazer caridade é na terça, o dia de fazer caridade é na quinta. O dia de fazer caridade é a todo momento, porque nós somos chamados a todo momento para essa caridade. Então, o samaritano, ele vai observar que ele tinha outras questões para fazer, mas ele decidiu mudar a rota dele. E nessa mudança de rota nós encontramos. E aí, com quem eu faço a caridade? Para quem eu exerço a caridade? Porque muitas vezes nós queremos escolher a quem fazer a caridade. Fulano merece que eu faça a caridade para ele, fulano não merece. E a parábola do bom samaritano, ela vai justamente em cima disso. Quem é o próximo? O próximo é o que cruza o nosso caminho. É sempre o próximo. Os próximos que cruzaram o meu caminho quando eu vim de casa para cá. Era o que estava do meu lado no semáforo, era o que atravessou a rua. Aquelas pessoas que, se nós tivermos o discernimento e a atenção de observarmos, que são aquelas que o tempo todo estão cruzando o nosso caminho. Aquela pessoa que está ali deitada, aquela pessoa que está ali passando. E existem pessoas, na bondade divina e na oportunidade que Deus nos dá, que estão ali para a nossa oportunidade se nós estivermos atentos. Porque a gente às vezes diz assim: mas alguém devia ajudar essa pessoa. A gente passa, né, vê na rua uma pessoa diz: alguém, você viu? É você. O chamado é para você. Eu digo isso, certa vez eu escutei uma palestra que eu estava em Sergipe, eu escutei uma palestrante contando uma história muito interessante. Ela disse que
Ela mora na orla ali de Aracaju e ela saiu para fazer uma caminhada e observou uma pessoa, né, deitada, ferida, no chão. E ela foi tentar ajudar, observou que o homem estava embriagado, não queria muita ajuda, mas estava muito ferido. Ela tentou levantá-lo, ele não quis, e ela ficou procurando alguém para poder ajudar aquele homem. Aí ela caminhou um pouco mais à frente e encontrou uma viatura da Polícia Militar. Aí disse aos policiais, aquele homem ali está deitado, está machucado. Será que vocês não teriam como ajudar, ligar para o SAMU, para alguém vir buscá-lo? Aí o policial disse, minha senhora, aquele homem ali, ele está quase todo dia desse jeito. Toda vez ele está assim, daqui a pouco ele melhora e vai embora. Aí ela ficou assim, surpresa, né, com a atitude do policial, que disse, como é que uma autoridade policial diz uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. Aí ela voltou, tentou ajudar o homem de novo, e o homem muito resistente, ela ligou para o SAMU, do telefone dela. O SAMU disse que iria fazer o atendimento, mas começou a demorar muito. E aí ela ligou para o esposo dela, que estava em casa, pediu para ele descer. Quando ele desce, ela vai explicar a situação e ele diz, pelo amor de Deus, você vai perder tempo com isso, ele está embriagado, depois ele melhora. No meio disso, o SAMU chega para fazer o atendimento. E ela pede ao esposo dela, sobe, pega ali uma roupa tua, pega um sanduíche, água e traz aqui para ele. E aí o SAMU olha e diz assim, não, isso aqui é só porque ele está embriagado, ele vai melhorar, isso aqui a gente não vai atender nem vai chamar não. E ela mais uma vez ficou surpresa, né, com a equipe e os profissionais de saúde, mas ninguém vai atender esse homem. O esposo dela, contrariado, vai lá, pega a roupa, entrega as coisas e diz, eu vou subir, você faça o que quiser com esse homem aí. Daqui a pouco ela entrega a roupa ao homem, entrega a água, entrega a comida, o homem já senta, já está um pouco melhor, e ela fica ali indignada. E ela, depois que se despede do homem, o homem vai caminhando, e ela sobe e foi tomar um banho. E ela disse assim, mas eu estava numa posição assim, quer dizer, como é que pode? O policial não ajuda, o pessoal da saúde não ajuda, meu marido não ajuda, ninguém me ajuda. E ela disse que na hora que estava tomando banho, ela meio que escutou uma voz dizendo assim, aquele homem era para você. Aquele homem não era para o policial, aquele homem não era para o SAMU, aquele homem não é para o seu marido. Aquele homem é para você. E as pessoas passam na nossa vida porque são para nós. E às vezes a gente fica ali, perguntando, mas por que fulano não ajudou? Por que ciclano não ajudou? Por que ninguém fez nada? Porque aquela pessoa, para nós, ela estava ali para a gente. E a gente muitas vezes não observa isso. E não importa a posição que nós estamos, sempre a oportunidade de ajudar. Lembro mais uma vez do rapaz do milho, mas quando Kardec, na próxima questão, na 643, ele diz assim, e existe alguém que diante da sua posição está impedido de fazer o bem? Os Espíritos respondem, não, apenas o egoísta. E o que vos falta muitas vezes é vontade de fazer o bem. Então, independente da situação que nós estejamos, nós podemos fazer o bem, porque caridade, na verdade, é uma oração. Caridade, na verdade, é termos paciência. Caridade, na verdade, é tentarmos perdoar alguém. Porque aí, quando Kardec chega finalmente na questão 886, e diz assim, mas o que significava caridade? Como compreendia Jesus? Porque aí, meus irmãos, caridade de entrega, caridade de doação, beneficência é importante. Mas como entendia Jesus é o nosso grande chamamento. E os Espíritos respondem, benevolência para com os outros, indulgência aos erros alheios e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. E observemos que ela vai estar sempre vinculada ao outro. Sempre o outro vai estar. Então, se a gente acha que o outro é uma pedra no caminho,